A seção 3 da unidade 6 do livro de vocês, ela fala sobre a área de superfície de revolução, certo? Então vamos ver alguns exemplos sobre a área de superfície de revolução. Bom, se a região que está delimitada pela curva y igual a f de x, para x entre A e B, certo? Ela é girada ao redor do eixo x. Para você calcular a área da superfície, você faz integral de A até B, d2π, vezes o x, vezes o y, desculpa, vezes o comprimento do arco. Tá bem? Então, esse comprimento do arco, você sabe que é a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado, se você está integrando em relação a x, certo? Ou se você está integrando em relação a y, vai ser 1 mais a derivada da função com x isolado, dy. Tá bem? Então, aqui y e aqui ds. Aí o ds, se você integra em relação a x, o seu ds está definido dessa forma. E se você integra em relação a y, o ds está definido da outra forma. Tá bem? Então, agora vamos fazer um exemplo disso. Suponhamos que você queira calcular a área da superfície da esfera. De raio A. Quanto que é a área da superfície da esfera de raio A? A área da superfície da esfera de raio A. A esfera de raio A, ela é obtida, né? A gente já viu quando a gente fez o volume do sólido de revolução, ela é obtida quando você gira, né, a curva A ao quadrado menos x ao quadrado em torno do eixo x, certo? Quando você gira o semicírculo, você obtém a esfera, tá certo? Então, só para fazer um gráfico aqui rapidinho, né? Se você tem aqui menos A, aqui você tem o semicírculo, certo? Quando você gira ele em torno do eixo x, você tem a esfera. A gente sabe da geometria que a área da superfície da esfera é quanto? É 4π vezes o raio ao quadrado. Como aqui o raio é A, o que a gente vai ter que obter é esse valor. E calculando a integral, tá bem? Então vamos lá. A área é integral, no caso aqui, de menos A, certo? De 2π vezes o y vezes ds. Então, pra gente... eu posso, em vez de calcular a integral de menos a, eu posso calcular 2 vezes a integral de 0 até a, ok? Porque a função é par, então elas são simétricas, tá bom? Então aqui você tem um 2π, certo? E a função, quem é a função? Raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. E agora a gente vai calcular esse ds aqui, para colocar ali, tá bem? Então, quem é o ds? O ds é a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado de x. Então, se a minha função é a ao quadrado menos x ao quadrado elevado a meio, a derivada dessa função é quem? É meio de a ao quadrado menos x ao quadrado elevado a menos meio, vezes a derivada do de dentro. A derivada do a ao quadrado é 0, derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Então, a derivada dessa função é menos x sobre a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, ok? Então, aí você tem que fazer o quê para continuar o ds? Você tem que somar com y ao quadrado, 1 mais y ao quadrado, ou seja, 1 mais a derivada ao quadrado. Então, a derivada dessa função ao quadrado é quanto? É x ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado, tá certo? A derivada da função ao quadrado. Então, quando você soma 1 com a derivada da função ao quadrado, reduzindo ao mesmo denominador, isso aqui vai dar o quê? Esse número dividido por 1 vai dar o próprio número, vezes 1,
vai dar o próprio número. Esse número dividido por esse vai dar 1 vezes x ao quadrado da x ao quadrado. Então, 1 mais a derivada da função ao quadrado vai dar o quê? A ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado. Tá certo? Então, o ds vai ser o quê? A raiz quadrada de a ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado dx. Ou seja, ds vai ser a sobre a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado dx. Então, substituindo, certo? Aqui, a área vai ser 4π integral de 0 até a da raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado vezes o ds, que é a sobre a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado dx. Então, a área vai ficar 4π. Essa raiz eu vou simplificar com essa, então vai ficar integral de 0 a a de a dx. Então, a área vai ficar 4π vezes a integral de dx, que é x, de 0 a a. Então, a área da superfície vai ficar 4π a, substituindo x por a dá a e x por 0 dá 0. Então, isso fica 4π vezes a ao quadrado unidades de área. Se a rotação da sua região for ao redor do eixo Y, então, em vez de rodar, como no exemplo anterior, em torno do eixo X, nós rotarmos em torno do eixo Y, o cálculo da área vai ser integral de 2π, agora x vezes o ds. Se eu roto em torno do x, como a gente viu quando a gente viu no outro exemplo, a área é integral de 2πy vezes o ds. Aí o ds aqui você escolhe se você vai calcular em relação a x ou em relação a y, tá bom? O que muda é se você rota em relação a y, aqui é x, e se você rota em relação a x, aqui é y, tá bem? Então, vamos fazer um exemplo disso. Suponhamos que o arco da parábola y igual a x ao quadrado, para x entre 1 e 2, é girado ao redor do eixo y. E você quer encontrar a área da superfície resultante, tá? Então, a gente sabe que a área é 2πx vezes o ds. Então, como foi dado o intervalo aqui, vai ser integral de 1 até 2, de 2π x vezes o ds. Nós podemos fazer esse ds com o y isolado ou com o x isolado. Se nós deixarmos desta forma que tá, nós vamos calcular a integral de 1 mais a derivada da função ao quadrado vezes dx, certo? Então, isso vai ficar o quê? Então, a derivada da função vai ser o quê? Derivada de y dx ao quadrado é 2x. Então, y' ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado, certo? Então, 1 mais y' ao quadrado vai ficar 1 mais 4x ao quadrado. Então, raiz de 1 mais y' ao quadrado vai ficar raiz de 1 mais 4x ao quadrado, certo? Então, aqui, substituindo o ds vai ficar raiz de 1 mais 4x ao quadrado vezes o dx, ok? Então, a área da sua superfície, você vai calcular como? Então, a área vai ficar o quê? Integral de 1 até 2, de 2π vezes x vezes o ds, tá bem? Então, vai ficar integral de 1 até 2, de 2πx vezes o ds. Quem é o ds? Raiz de 1 mais 4x ao quadrado dx. Então, eu tenho essa integral para resolver. Então, isso aqui eu posso escrever 2π, integral de 1 até 2, de 1 mais 4x ao quadrado elevado a meio, vezes x dx. Então, eu tenho essa integral para resolver. O método da substituição é suficiente. Então, eu chamo u de 1 mais 4x ao quadrado. O seu du vai ser quem? 8x dx. Aqui eu tenho x dx. Então, du sobre 8 é x dx. Então, a integral de 1 mais 4x ao quadrado elevado a meio dx, você vai escrever como? Integral de u elevado a meio vezes du sobre 8. Então, isso dá 1/8 da integral de u elevado a meio du
que dá 1/8 de u elevado a 3/2 dividido por 3/2, que dá 1/8 vezes 2/3 de u raiz de u, certo? Ou seja, 1 sobre... aqui eu posso simplificar, né? Por 2, então dá 1/12. Quem é? 1 mais 4x ao quadrado, raiz de 1 mais 4x ao quadrado. Então, voltando na nossa integral, que era 2π, integral de 1 até 2, de 1 mais 4x ao quadrado elevado a meio, x dx, é 2π, certo? 1 sobre 12, 1 mais 4x ao quadrado, raiz de 1 mais 4x ao quadrado, de 1 até 2. Então, quando nós substituirmos x por 2, vai dar quanto? 2 ao quadrado é 4, vezes 4, 16, mais 1, 17. Então, vai dar 17 raiz de 17. Quando eu substituo x por 1, menos, certo? O 12 já está aqui, tá bom? Então, o x por 0 vai dar 1 raiz de 1, que é 1. Então, eu posso escrever que a área desta superfície vai dar π sobre 6, 17 raiz de 17 menos 1 unidade de comprimento, ok? Ah, desculpe, aqui não era x por 1, não é x por 0, né? Então, se x for 1, vai dar quanto aqui? 1 mais 4 é 5, então aqui é 5 raiz de 5, tá bem, gente? 5 raiz de 5, não 1. Eu estava fazendo como se eu tivesse substituído x por 0. Então, na verdade, fica 17 raiz de 17 menos 5 raiz de 5 unidades de comprimento, tá? Eu também poderia fazer, só para vocês verem, esse comprimento de arco, né? O mesmo exercício também, eu poderia resolver essa integral com esse comprimento de arco como sendo a integral em relação a y. Então, eu ficaria com a integral desta forma. Então, eu teria que isolar o x nessa equação, da função. Então, aqui eu teria x igual a y sobre 2. E eu faria todo o processo da mesma forma, tá? Então, eu calcularia a derivada da função, que é meio y elevado a menos meio, ou seja, 1 sobre 2 raiz de y, certo? Somaria 1 com a derivada da função, que é a derivada com x isolado, tá? Então, ficaria 1 mais 1/4 de y, tá certo? Isso daria 4y mais 1 sobre 4y. Colocaria na raiz, certo? Então, aqui ficaria 4y mais 1 sobre 4y, raiz disso, tá certo? Que você pode... então, aí aqui ficaria o dx, né? Esse seria o ds, certo? Esse seria o ds que você... Aqui é dy. Que você teria para pôr aqui. Então, a área da sua região ficaria integral de 1. Agora, quando você tem x igual a 1, o y é 1, tá certo? Quando o x é 2, o y é 4. Então, integral de 0 a 4, de 2π. Agora, quem é x? X é raiz de y, certo? E aqui você tem raiz de 4y mais 1 sobre 2 raiz de y, certo? Porque a raiz de 4 é 2, dy. Então, você teria esse 2, você simplifica com esse 2, esse raiz de y com raiz de y. Então, você teria π, integral de 1 até 4, da raiz de 4y mais 1, dy. Então, se você resolver essa integral, você vai obter o mesmo valor, tá? Então, a área seria a mesma coisa que você encontrou aqui. π sextos de 17 raiz de 17 menos 5 raiz de 5 unidades de comprimento. Então, por isso, é só para mostrar para vocês que se você
se a curva gira em torno do eixo Y, a fórmula da área da superfície de revolução é essa, 2πx vezes o ds. Só que o ds, você pode fazer a integração do ds em relação a x ou em relação a y, tá? Então, se você integrar em relação a x, você tem que ter o y isolado. Se você tem o y isolado, certo? Se você tem o y isolado, na sua integral aqui você deixa o próprio x. Se você quiser fazer o ds em relação a y, aí você isola o x e no lugar do x da fórmula aqui, certo? No lugar do x da sua fórmula, você substitui o valor do x que você tem aqui isolando da função. Tá bem? Essa é a diferença. Tanto faz você resolver essa integral como essa, o resultado tem que ser o mesmo.